Fala galera, beleza? Tentar mostrar aqui como desoldar SMD sem usar estação de retrabalho e como economizar malha aí para quem quer mexer com SMD em casa. Ferro estou usando a 400 graus. Quando eu retiro o componente, eu tiro ele rápido da ponta do ferro para não ficar cozinhando na ponta do ferro aqui. Ó, esse raspadorzinho aí eu fiz com camisinha de sugador, eu coloco na parte de trás do pincel. Eu cortei ele um pouco para ficar com um lado um pouco mais longo que o outro. E eu costumo usar bastante isso, não é todo momento que eu preciso utilizar a malha. Eu já peguei bastante prática em usar ele. Nesse caso aqui, ó, tem um pouco de dificuldade para usar, né, a camisinha. Mas não é que é impossível, dá para usar, mas tem várias situações que você não vai conseguir, aí você utiliza a malha mesmo. Isso daqui é só uma ideia, né, de outra forma para trabalhar e economizar, porque a malha, ela não é barata, né, para quem se diverte com a eletrônica, que é hobbyista de final de semana. Eu trabalho para empresa de manutenção, mas quando eu estou em casa, eu gosto de mexer com a eletrônica também, então ficar desperdiçando malha para qualquer coisa, pra gente acaba ficando caro, né, brincadeira aí. Para voltar ao CI, eu costumo tirar o excesso de solda da parte de baixo para ele não ficar tudo torto. Não tem muito segredo também. Se começar a formar pontinho na solda, eu coloco fluxo ali ou mais estanho para tirar. Coloco o CI na posição e travo em 2 pontos. Aí é só fazer a solda só. E eu uso bastante estanho. Eu aproveito o fluxo do estanho, muitas vezes para melhorar a solda. Se começa a empelotar muito, eu coloco mais estanho e no caso aqui eu tô tendo um pouco mais de dificuldade porque eu não tenho prática em soldar e gravar, né? Então você tem que ficar tirando a mão para não cobrir a câmera, ficar se preocupando para não trombar na câmera. Então dificulta um pouco. Poderia ser mais rápida a solda e dar certo mais rápido também. Ó, pode ver que eu vou acrescentando mais solda para ter mais fluxo. E aí eu só vou tirando o excesso. Não tenho costume também de ficar trocando ponta de ferro, só se não encaixar mesmo no lugar. Aí eu troco a ponta para pegar uma menor. Ou se for um lugar muito grande de área de trilha, aí eu coloco aquela ponta faca. Para limpar eu uso álcool de posto, álcool isopropílico, thinner, depende da condição, do lugar da placa. Nesse caso aqui eu estou usando o thinner. Eu não costumo ficar colocando fluxo assim não, vou colocar agora aqui para demonstrar, mas eu coloco o componente e já soldo ele, e depois com o próprio estanho eu vou corrigindo a solda. Soldo um lado, se fica torto é fácil de corrigir, né? Só ficar puxando para cima e para baixo ali até ele ficar alinhado. Essa placa aqui, as trilhas são finas, a placa é fina, é fácil de soldar e de soldar os componentes.
tem muito segredo também, né? A ideia era mais demonstrar o raspador de solda e o salva-chip. O fluxo, um dos fluxos que eu uso, esse da Implastec, ele é meio amarelo. O modelo é RMA 223UV. É o mesmo modelo do Antec. Mas o Antec ele é mais claro, ele é branquinho. Não sei, eu acho o Antec um pouco mais fácil de limpar. Esse daqui é o brabo, que eu moo o breu e diluo em álcool isopropílico. É duro de limpar esse. Essa placa já tem as trilhas bem largas, dissipa bastante calor, então a dificuldade é bem maior para dissoldar os componentes. Pode ver que na velocidade 10 aqui fica bastante tempo e não faz nem cócega não. E uma coisa que eu não gosto é ficar aquecendo muito tempo eles para retirar, porque se aquece muito a parte da placa, força bastante o componente, eu não sei até que ponto que eu poderia ficar mantendo. Então, quando é assim, que é muito difícil, eu costumo usar o salva-chip, né? Ele é uma solda de baixa fusão. Ele vai ficar líquido por mais tempo, numa temperatura bem menor. Então você não precisa esquentar tanto o componente para conseguir retirar ele. Lembrando que quando usa salva-chip é interessante sempre retirar todo ele. Ó, aqui eu já estou usando o salva-chip num seio um pouquinho maior. Normalmente eu costumo utilizar ele em seis que tem o terminal dos 4 lados, né? O ideal sempre também é depois você tirar todo o estanho do salva-chip do lugar, limpar, colocar estanho novo de qualidade, né, para solda e retirar ele para não ficar desse salva-chip aí, porque a solda fica fraca no lugar. Então é bom retirar totalmente ele. A limpeza contínua. Depois tem que tirar do CI também. Nesse caso aqui eu estou retirando ele de uma placa para colocar em outra, para reaproveitar em outra placa. Então tem que tirar o excesso do salva-chip, limpar o CI. Aí eu limpo ele, né, no thinner, tiro tudo o estanho velho. Aproveitar aí quem puder curtir e comentar no vídeo. Eu agradeço, o canal tá começando, tem pouca participação do pessoal. E com comentário a gente consegue saber, né, se o conteúdo agrada, não agrada, se eu tô ajudando o pessoal aí com alguma coisa. E não esquece de se inscrever.
aqui é a mesma coisa, né? Posiciona, travo 2 pontos, depois eu soldo. No caso aqui eu soldei um só, ele estava meio fora. Antes de soldar o segundo ponto, eu dei mais uma alinhadinha. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí.